já pregou, temos pregado esse texto bíblico, mas Deus, Ele tem falado muito aos nossos corações, né? Eu sempre friso que a oportunidade que Deus, Ele tem dado para a humanidade, e muitas das vezes as pessoas têm passado de longe a oportunidade que Deus tem dado para cada uma delas. Sabendo que os tempos já estão sendo reunidos e abreviados, segundo o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia diz que se esses dias e tempos não fossem abreviados, até os escolhidos talvez não se salvariam. Dentro desse resumo de tempo, que não é mais tempo, segundo a Bíblia, não é mais anos, nem meses, nem semanas, nem dias. Impressionante. Segundo a Bíblia, nem horas não está sendo reduzido. O que está sendo reduzido, irmão? Está sendo reduzido os minutos e os segundos para que Jesus venha buscar a sua igreja. Aleluia! Então, quando nós falamos em segundos e em milésimos de segundo, é uma atmosfera muito presente. É um momento que muitos não estão esperando e vão ser pegos de surpresa. É por isso que nós devemos não desperdiçar a oportunidade que Deus tem nos dado, de nós não só estarmos dentro da sua casa ou no Acre, mas nós também devemos refletir sobre a sua palavra para nós tomar uma decisão para a nossa vida. Por quê? Porque depois de passar os segundos só existe milésimo. E milésimo é como uma manifestação do átomo. Um átomo é um fragmento, um produto que é colocado na bomba atômica. É a mesma coisa que nós estivéssemos esperando uma explosão a qualquer momento. Imaginou? Então, você pode estar deitado, dormindo, você pode estar dentro de um carro, qualquer lugar, onde você estiver, a igreja já não está mais na terra. Aleluia! E aí você vai dizer, puxa vida, o Lidomar falou isso, e eu não dei ouvido. Se ouvi, mas também não atentei. Então, nós não devemos ignorar o que Deus tem falado conosco e as oportunidades que Ele tem nos dado, tá bom? Eu quero falar desse texto porque eu estou falando de oportunidade. E aqui no texto bíblico a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele, então, depois de o povo ter escravizado 430 anos no Egito, o povo chamado povo hebreu, diz que Deus então ouviu o seu gemido e lhe deu uma nova oportunidade. Porque o Senhor tinha chamado esse povo no livro de Gênesis capítulo 12, fazendo uma promessa para Abraão, e de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel, que foram os 12 filhos, então, de Jacó. A Bíblia diz que essa promessa estava sobre o seu povo, impressionante. E a Bíblia diz que então Deus foi levando este povo, era para chegar na terra prometida, mas a Bíblia diz que começou uma rebelião entre os próprios irmãos. A Bíblia diz que eles foram levados para o Egito, depois deles venderam seu irmão José mais novo. Para não matá-lo, venderam. E a Bíblia diz que José foi parar no Egito. Deus já tinha um projeto, então, para guardar não só os seus irmãos, mas uma nação, uma das nações mais poderosas e conhecida, não só pela Bíblia, chamada Israel. Então, a Bíblia diz que passou o tempo da peregrinação e eles foram levados pela fome que bateu na terra ao Egito. E a Bíblia diz que José já não era mais só um escravo, era governador. E enquanto José viveu, a Bíblia diz que então os seus irmãos, ou os 12 filhos de Jacó, prosperaram no Egito. Mas depois que José morreu, então trocou o faraó. E a Bíblia diz que o próximo faraó que assumiu, diz que começou a escravizar o povo hebreu, chamado as 12 tribos de Israel. Então eles começaram a passar necessidades. Por quê? Porque tudo aquilo que foi dado para eles foi tomado. Porque eles não eram egípcios. Então os egípcios começaram a escravizá-los. E a Bíblia diz que agora eles começaram a usar esse povo para fazer com que o Egito fosse então levantado no seu poderio, em suas obras arquitetônicas e seus obeliscos. Sim, uma das 7 maravilhas do mundo está no Egito, são as suas pirâmides. A Bíblia diz que então esse povo foi tomado como escravo, e a Bíblia
430 anos foram escravizados. Então nascem pessoas e morrem pessoas, e eles estão lá amassando barro e construindo obras, fazendo com que o Egito fosse então um dos países mais poderosos da época. E a Bíblia diz então que depois do sofrimento e do açoite, Deus ouviu o gemido do seu povo. Aleluia. E a Bíblia diz então que Deus agora começa a trabalhar na casa de quem Deus sempre conta com alguém. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: Deus não precisa de mim, e é engano nosso. Deus não precisa de você para ser Deus, mas Ele precisa de você para cumprir a vontade de Deus na face da terra, para Deus alcançar, para Deus se revelar, para Deus se manifestar, para Deus aparecer, agir, para Deus manifestar luz. Deus precisa utilizar a obra das suas mãos, que nós chamamos dentro da Bíblia ou da teologia da coroa da criação. E muita gente nem sabe disso, nem sabe o que significa isso, não é? E eu também não vou ter tempo para explicar, né? Mas quando nós falamos da coroa da criação, muitas pessoas pensam em coroa sobre a cabeça de alguém. E a coroa da criação, depois do livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que então Deus começou a criar, é impressionante que Deus começa criando as coisas de cima no primeiro dia, as coisas de baixo no segundo dia, as coisas de cima no terceiro dia e as coisas de baixo no quarto dia, as coisas de cima no quinto dia, e no sexto dia, que era a última criação de Deus, então Deus disse: eu vou criar as coisas de baixo. Se Deus só criasse algo aqui de baixo, então a natureza humana ficaria fora de equilíbrio. Então no último dia da criação de Deus, então Deus disse: eu não posso criar só algo que tem algo aqui de baixo. A Bíblia diz que Deus foi lá no pó da terra e começou a formar um boneco. E se ele formasse boneco com só a obra-prima aqui de baixo, então a terra ia se inclinar, toda a atmosfera espiritual, o mundo físico ia se inclinar para baixo. Então ele determinou então igualar, fazer igual então as coisas de cima com a de baixo. Ele cria o boneco, fez com as coisas de baixo, pô, terra, mas ele sopra então na narina do boneco. Então o universo se equilibra, porque ele usou a coisa de baixo e usou algo da eternidade. Isso se chama a coroa então de Deus aqui na terra. Foi a última obra de Deus e a obra das suas mãos, que é você e eu, imagem e a semelhança de Deus. É por isso que Deus precisa de nós, porque Ele te criou, Ele te fez. Irmão, eu não nasci no pó, eu nasci no ventre, isso mesmo. Então eu traduzo para você o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, e no versículo 4, 5 e 6. O próprio Senhor disse para Jeremias: Jeremias, antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu fosse formado lá no ventre da tua mãe, eu te gerei. Antes que tu tivesse osso, eu te formei e te ungi lá dentro do ventre da tua mãe, para que tu fosse profeta na face da terra e glorificasse o meu nome. É por isso que nós devemos entender a Bíblia. Deus estava dando uma oportunidade para o seu povo aqui no Egito. Quando Deus ouviu o gemido depois de 430 anos. E a Bíblia diz então que depois de 430 anos Deus começa a trabalhar na casa de uma mulher chamada Joquebede. A Bíblia diz que essa mulher já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. E de repente nasce o terceiro filho. Mas esse filho nasce num momento importuno. Não era só por causa da escravidão. É porque tinha sido dada uma ordem então lá no Egito, que todos os meninos, todas as crianças que nascessem do sexo masculino do povo hebreu deveria ser morto ao fio da espada. Por quê? Porque o Egito tinha medo que então o povo hebreu construísse um exército e confrontasse o próprio Egito. Então a ordem veio para matar todos os meninos, e teve muitas mães lá do povo hebreu que tiveram filhos e os seus filhos foram mortos ao fio da espada. Mas a Bíblia diz então que Deus tinha projetado na casa de Joquebede então a levantar alguém para libertar o seu povo. E a Bíblia diz que Joquebede dá luz ao menino. Esse menino então, para fugir da espada do inimigo, ela cria um cesto perfumado por dentro e por fora para que não entre água, e ela pede para a sua filha menor, Miriam, colocar esse cesto com o menino dentro no rio
princesa entendeu que agora o Deus do Rio Nilo trouxe para ela um filho. Segundo a teologia, diz que aquela mulher não poderia dar à luz a filhos. Esse menino cresce dentro do palácio egípcio e ele aprende as línguas egípcias, que eram aproximadamente 4 línguas. Ele aprende também agora sobre os deuses do Egito. O menino vai crescendo. Na medida que o menino cresce, ele vai recebendo cargos. Então o menino, dos 5 anos aos 10, ele começa a ser preparado então para ser um faraó. A Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem, o menino raspar o cabelo e deixar o rabo de galo, porque era isso que eles faziam. Então, com todos aqueles que iam se assentar no trono, não podia ter cabelo na sua cabeça, senão um rabo de galo. Rasparam a cabeça do menino e começaram a botar na queixada de faraó. Era tipo uma barba de metal, encaixava-se no queixo da pessoa. E eles começavam a dar uma túnica, dependendo o grau do menino quando ele ia crescendo. Agora depois colocavam uma vestimenta como um vestido da cintura para baixo, porque ele estava sendo preparado. Cada utensílio que o menino recebia estava dizendo que ele estava chegando mais perto de se assentar no trono. Agora colocaram uma sandália nos seus pés, que era uma sandália denominado ao Deus raso. E a Bíblia diz que a única coisa que ele ia receber, a última coisa que ia receber era um cajado na sua mão, que era a autoridade dada por Faraó para que ele governasse o Egito. Mas Deus estava no meio dessa história. Glória a Deus. A Bíblia diz que enquanto o menino cresce, ele vai entendendo as coisas do Egito, vai aprendendo tudo. E de repente ele dá uma saída fora do Egito, dentro do palácio, ele pega uma carruagem e diz: hoje tem uma volta. E ele vai então para os campos de trabalho. E quando ele olha aquela multidão de gente trabalhando, ele diz: isso mesmo, o meu pai aqui manda em tudo, e nós somos o poder máximo. E olha aí quanto empregado nós estamos. Ele para para tomar uma água e de repente ele chega para o escravo: daí, como é que está o trabalho? O escravo responde e ele está querendo informação mediante a situação que ele está presenciando. Ele vai conversando e de repente lá no meio da conversa ele descobre, no meio da conversa, que a história dele não era aquilo que ele estava pensando. E alguém olha para ele e diz: hoje tu está vivendo uma vida boa, não está? E ele está andando em carruagem de faraó. Mas se não nascesse dentro do palácio. E ele começa a inculcar. Ele: o que foi? Eu sou filho da princesa. E alguém diz para ele: tem certeza que ela é tua mãe? O estudo diz que esse homem que foi tirado da água começa a querer se inteirar dos fatos. E ele chega no palácio, começa a fazer perguntas, ninguém quer responder, porque não quer dizer de onde ele vem. Ele está sendo preparado para ser um faraó. E a Bíblia diz que então chega um determinado dia, que Moisés sai e descobre que Arão, que está de frente dele, e a sua irmã Miriam é irmã dele. E que ele não é filho de princesa, mas ele é filho de escravo, chamado Joquebede. E a partir daquele momento, ele começa então a entrar no projeto de Deus. A Bíblia diz que ele começa a se familiarizar com aquele povo que está escravizado. É difícil você dizer que vai se familiarizar com alguém que está jogado ali na rua, na sarjeta. Um mendigo, você passa por um mendigo, você passa por uma meretriz, você passa por um alcoólatra, você não quer ficar perto. Mas a Bíblia diz que Deus estava trabalhando no coração de Moisés. E quando ele viu aqueles escravos com as suas costas manchadas com açoite, feridas, descalço, comendo no meio da lama, o coração dele começou a arder quando ele descobriu que era filho de escravo. Ele começou a sentir a dor que os escravos estavam sentindo. Ele começou a sentir a miséria que os escravos sentiam, o opróbrio que estava sobre ele. Ele começou a sentir a vara do opressor que gritava de noite para aqueles escravos que ali estavam. Ele começou a sentir o que era ser irmão de uma pessoa que estava escravizada. E agora ele está sentindo o desejo de fazer algo. E quando ele vê, então, um dos escravos sendo maltratado por um soldado, ele se levanta e mata então o soldado egípcio. E é nesse ponto que Deus começa a trabalhar. A Bíblia diz que a lei do Egito era olho por olho e dente por dente. Se matasse um egípcio, tinha que pagar a morte do Egito com a sua própria vida, ainda que fosse faraó, ainda que fosse egípcio. E ele sabia disso. E agora, sabendo ele que ele não era mais egípcio nem filho de princesa, temendo pela vida, ele acha que ele vai se esconder de tudo e de todos. Ele não conhece o Deus dos hebreus. Os únicos deuses que ele conhece é o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Raso, o Deus Nilo. Ele conhece os deuses
as terras do sacerdote chamado Jetro. E as suas filhas, filhos dos sacerdotes, estão ao redor do poço, dando água para o seu rebanho. E elas veem aquele homem caído e levantam ele, dão água, refrigeram o seu corpo e também a sua alma. E é levado para a casa de Jetro, e a Bíblia diz que lá Jetro agora tem por filho e coloca como apacentador ou como pastor de ovelha. E a Bíblia diz que tudo isso era projeto de Deus, até que Deus levou ele lá para um monte chamado Horebe, onde uma ovelha se desgarrou e ele entrou atrás das ovelhas, porque ele não poderia perder uma ovelha do seu sogro-genro, porque senão ele não seria um pastor aprovado. Lá vai ele atrás da pequena ovelha, mas ele não sabia que aquela ovelha era só algo para o atrair para a presença de Deus. E quando ele chega num lugar que não tem saída, ele está tranquilo e diz: aqui, ovelha, tu não pode se escapar. E Deus está dizendo da mesma forma para ele: é, ovelha, tu chegaste até aqui, agora tu vai ter que me ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que quando Moisés está pegando a ovelha pelos pés, a Bíblia diz que agora uma sarça começa a incendiar com fogo, que Moisés acha estranho. Por quê? Porque os deuses do Egito, eles não se manifestam com fogo. Não existia nenhum outro Deus que se manifestava com fogo. E ele diz: que visão terrível é essa? Eu vou me virar para lá para ver o que está acontecendo. E de repente, no meio da sarça, uma voz brava e diz: ei, Moisés, não te vire para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Eu fico impressionado como Deus nos atrai. Como Deus atrai você nas piores situações da tua vida. Como Deus nos atrai quando nós estamos completamente quebrados, sem forças, desanimados. Lá está Ele nos atraindo para mudar a nossa história. Não é? A Bíblia diz que Moisés agora não entendia quem estava falando. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, quando Ele quer operar um milagre, Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Aleluia. E de seus servos profetas. Porque no livro de Êxodo, a profecia de Deus para o seu povo, dizendo: olha, Moisés, se o meu povo guardar minha palavra, os meus mandamentos, diga para eles que no meio de nós, de vocês, eu vou levantar príncipes, princesas, rainhas e reis, juízes, e todos vocês vão ser profetas do Senhor e profetizas. Impressionante, né, irmão? A Bíblia diz que agora Moisés não está sabendo quem é que está ali se manifestando. Vai esse Deus, se revela com fogo. Então ele mesmo se identifica dizendo: ei, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu tenho ouvido o gemido do meu povo, eu quero que tu volte lá e liberta esse povo. Moisés está dizendo: como eu? Não posso voltar lá. Se eu voltar lá, eu vou morrer. E Deus está dizendo: vai, porque eu estou te enviando. Ele disse: não posso, Faraó vai mandar me prender. Eu estou fugitivo. E o Senhor está dizendo: vai, porque eu serei contigo para te dar vitória. Ele está resistente. Deus começa a mostrar sinais. Irmãos, é isso que Deus faz. Eu sempre digo para pessoas que estão procurando milagres e sinais: sabe para que Deus manifesta sinais e milagres na tua vida? Para te convencer que Ele tem um propósito bem maior, além daquilo que você pediu e buscou. Sinais e milagres. O que é sinal e milagre? Ei, irmão, tem pessoas que se contentam com milagres e sinais. Eu não me contento com sinais. Deus sabe disso. Ele pode operar 1000 milagres na minha frente, eu não vou me contentar.
e tu vais ser por Deus. Diferença imensa, né? Hoje, nos dias de hoje, meu saudoso irmão que já está com Cristo, ele já dizia: se der um chute em qualquer árvore que estiver por aí, cai uma pilha de profeta. Irmão, o que tem de profeta por aí? Mas profeta não se cria em árvore. Profeta é forjado na olaria. É olaria. Porque Deus só trabalha em barro. Nem barro não é. Tá bom? Porque a profundidade do conhecimento da palavra diz que Deus não fez o homem do barro. Fez o pó. Você já viu um pó na tua casa? Vê, né? A minha é terrível, na minha casa, o pai todo dia. Você olha para os móveis, lá está ele. E daí o que você faz? Você vai lá com um paninho, uma água. Ou tem gente que vai melhor com gelo lá, né? E passa por cima e tira aquele pó. Fica brilhando de novo. Você olha para o pano, não vê o pó. Quando é que você vê o pó no pano? Quando você joga o pó debaixo da água. E daí você vai lavar o pano, sai aquela cor, aquela água escura. Foi daquilo que Deus te fez. Nem foi do barro, foi do pó. Ou você faz assim, ó, e ele desaparece. A Bíblia diz que Deus estava falando com Moisés e dizendo: Moisés, fica tranquilo, eu vou se gerar do pó, mas a partir de agora eu vou te fazer ser Deus do Egito. Teu irmão Arão vai ser um profeta. E a Bíblia diz que eles foram enviados para o Egito, para resumir o texto, para nós chegar na leitura de nós fizemos número 12. A Bíblia diz que eles entram no Egito e falam com o faraó. A Bíblia diz que Deus amolecia e endurecia o coração, porque Deus queria manifestar então a sua misericórdia sobre o povo hebreu, mas também a sua justiça sobre o Egito. Por quê? Porque Deus abomina a idolatria. Então Deus ia julgar o Egito, mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que tem um tempo certo para que o cálice da ira de Deus então venha a ser derramado. Deus foi dando corda para o Egito. Isso, libera, faraó. Fala assim: não libera. Aqui eu sou o poder máximo. Eu sou Deus aqui no Egito. Aqui eu firo, aqui eu mato, aqui eu dou vida, aqui eu dou sentença. Quem dá ordem aqui sou eu. Não existe outro maior do que eu. E Deus estava dizendo: espera mais um pouquinho que tu vai ver quem sou eu. E a Bíblia diz que foi dado ordem para Moisés. E a Bíblia resumiu o texto: 10 pragas foram lançadas no Egito. Nós chamamos essas 10 pragas dos 10 dedos de Deus. Tá bom? Então, cada toque do dedo de Deus no Egito, o Egito levava um colapso. E a Bíblia diz que Deus começou a tocar e pragas vieram. A água se transformava em sangue. Isso veio uma pestilência de piolhos, praga de rãs, e tudo quanto é espécie de males atinge o Egito. Não se contentar, Deus disse: eu vou tirar o sol e a lua e vou fazer uma treva cair sobre a face da terra. E Faraó também não quis se dobrar. E Deus disse: então tá bom, diga para ele, Moisés, que hoje ele vai ter que abrir a porta do Egito. Por quê? Porque eu vou enviar um anjo. Esse anjo tem nome, e o nome dele é morte. E eu vou dar ordem para matar todos os primogênitos do Egito. Só não vai morrer aquele a qual o anjo encontrar a marca do sangue do cordeiro no umbral da porta. Desse ele não vai poder tocar, mas os demais, todos os primogênitos vão morrer no Egito. E eu, Senhor, estarei no controle disso. Aleluia! A Bíblia diz, irmão, que esse foi o último dia. A Bíblia diz que enquanto o povo de Deus, o povo hebreu, estava comendo, a ordem era essa: cada irmão chama o seu irmão, cada família chama a sua família, pega um cordeiro, imola ele, mata, assa ele. Aquele que tem, come, e o que não tem, divide com aquele que não tem. Pega o sangue do animal, unge o umbral da porta. Por quê? Porque o anjo da morte só vai respeitar a casa que tiver a marca do sangue. A Bíblia diz que naquela noite o anjo veio. Em toda a casa, eu estou falando todas as casas do Egito, todos choraram a morte de um dos seus reis.